Como pudemos chegar a isso? Então, para isso, nós temos que voltar um pouco no tempo e contar a história direito. Quando houve a tal da redemocratização, todos os políticos que emergiram das catacumbas ou voltaram do exílio eram esquerdistas, todos eles. Alguns profundamente comprometidos com o Partido Comunista desde há décadas, né? Que era o PT, o PSDB e o PMDB. Desses, assim, o PT era assim, o comunista mais radical, o PSDB era o comunista adocicado, e o PMDB, que sempre foi controlado pelo Partido Comunista, tinha a função de parecer o partido isento, quer dizer, o partido sem autodefinição ideológica, onde os dois outros podiam fazer as misturas que quisessem. Este composto, que era 100%, estava 100% a serviço dos comunistas, foi o que constituiu o que nós chamamos de democracia brasileira, a redemocratização. Então era um sistema calculado para haver sempre um rodízio de poder entre o PT e o PSDB, com a ajuda dos seus servidores no PMDB. Isso foi a democracia. Ora, acontece que essa democracia estava contra a maioria da população. A maioria da população brasileira, segundo todas as pesquisas, era acentuadamente conservadora, sobretudo no ponto de vista moral e social. Isso todas as pesquisas, inclusive da Datafolha, mostravam isso. Então, num país que tinha a maioria de 70% a 80% de conservadores, você não tinha um partido conservador, não tinha um jornal diário conservador, não tinha um canal de TV conservador, não tinha uma universidade conservadora, não tinha uma revista semanal conservadora, não tinha nada. Ou seja, a população foi totalmente excluída da democracia. No entanto, essa democracia, ela tinha a seu favor a estabilidade, ela funcionava, ela tinha eleições, e parecia que estava tudo normal, vamos dizer, de um certo ponto para cima. Aqui embaixo estava tudo, né, todo mundo oprimido, sem ter meios de expressar sua opinião, mas lá em cima estava muito bem, era a democracia deles, mantendo o povo sob censura, com mordaça, durante 30 ou 40 anos. Isto foi a democracia brasileira. Então é evidente que foi a democracia calculada para consolidar o poder comunista, socialista, etc. Mais ainda após a fundação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo era uma organização nitidamente criminosa, onde partidos supostamente legais se associavam intimamente a organizações criminosas, como as Farc, o MIR chileno, que tinha o monopólio dos sequestros na América Latina, né? As Farc, sobretudo, que eram a grande fornecedora de cocaína no mercado brasileiro. Tudo isso, vamos dizer, numa intimidade totalmente obscena. E na época, se você dissesse que havia uma parceria de PT e Farc, todo mundo ficava escandalizado. Não, você estava vendo lá o Lula presidir o Foro de São Paulo, junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. Ou seja, a parceria era óbvia, tá certo? Inegável. Mas ainda o Foro de São Paulo é um órgão internacional e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de qualquer partido que tenha filiação a qualquer órgão internacional. Então o PT está na ilegalidade desde 1990 e colaborando com essa quadrilha criminosa, com várias quadrilhas criminosas, desde 1990, e a mídia inteira fazendo o possível para não ver, né? Tanto que a própria existência do Foro... Não esqueçam isso. O Foro de São Paulo foi a maior entidade política que já existiu na América Latina, congregando 200 partidos e outras organizações. Isso nunca existiu na América Latina. E durante 16 anos, a mídia inteira escondeu e negou a existência do Foro de São Paulo. Ora, então quer dizer que a mídia faz parte desse esquema. A mídia inteira, inteira. Claro que sempre tem um ou outro que não concorda, mas tem que ficar quietinho, porque a maioria da redação o oprime e não deixa falar. Tá certo? Então, veja, uma coisa que eu recomendo para vocês entenderem tudo o que aconteceu e está acontecendo na América Latina e no Brasil é isso aqui. Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o Espectro. Isso aqui mostra, baseado só em documentos oficiais do começo até o fim, o envolvimento do governo da Venezuela no tempo do Hugo Chávez e agora, narcotráfico, terrorismo no mundo inteiro. Por que a Venezuela foi pro buraco? Por que acabou a economia venezuelana? Porque o Hugo Chávez, que se elegeu prometendo restaurar a economia, destruiu tudo, financiando o terrorismo e narcotráfico no mundo inteiro, com a ajuda do seu Lula e do PT. Então, essa gente está envolvida numa rede criminosa de tamanho descomunal. Tanto que condenar o Lula por causa de um sítio ou de um apartamento é ridículo. Né? Isso aí é a mesma coisa que você condenar o Stalin porque o Stalin peidou. Né? A proporção é esta. Eles estão pegando os crimes pequenos porque os grandes são grandes demais e todo mundo tem medo de mexer nisso. Então, não deixa de ler esse livro. Agora, este camarada aqui, ele era repórter da Veja. E ele conta, eu vou dar aqui só ler duas linhas, só para você ter ideia de como é que são as coisas. Em abril daquele ano, 2001, a revista Veja publicou uma capa sobre a presença de extremistas islâmicos no Brasil. Alguns deles eram procurados em seus países de origem por terem realizado atentados. Outros eram identificados como membros ativos dessas organizações. Assinada por mim e pelo fotógrafo Manuel Marques, a reportagem se baseou exclusivamente em documentos oficiais. Coube-nos localizá-los e mostrá-los no seu novo habitat. O trabalho provocou dois efeitos. Levou-me a ser mal falado entre os colegas de redação nas mesas de bar. Esse é um dos efeitos. O outro me interessa. Veja, a classe jornalística é 100% cúmplice desta coisa. São todos criminosos, gente, não estou brincando. Então, se você ainda tem um pingo de confiança em Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, você está sendo simplesmente enganado, porque faz parte do esquema para manter no poder PT e PSDB contra a vontade expressa da maioria da população. E para dar a essas organizações os meios de cometer todos os crimes que desejem, sem jamais ser punidos. E esses crimes não é assim, uma compra ilegal de um apartamento ou de um sítio. Não, esses crimes são terrorismo e narcotráfico. Essa gente está matando milhões de pessoas no Brasil. São genocidas, todos eles.
E é esse esquema que está defendendo esses partidos, com a cumplicidade, inclusive, de pessoas que se dizem conservadoras, tipo Alckmin e outros, né? Alckmin, Amoedo, né? Partido Novo, essa porcariada toda. Tudo isso está dentro de um maior esquema criminoso que já existiu no continente. Quando fala esquema criminoso, não é assim, propina, não é, dinheirinho que escorregou daqui para lá. Não, gente, é genocídio, é morticínio, é genocídio, é terrorismo. Né? Gente, acordem, vocês não é uma disputa política, não é uma disputa eleitoral, tá certo? É uma disputa contra o banditismo organizado, contra criminosos, psicopatas, gente sem escrúpulo de espécie alguma, incluindo os colaboradores mais suaves tipo Alckmin. Todos eles estão metidos nisso, todos sem exceção, tá? Então, acordem, ou eleger o Bolsonaro ou dizer adeus ao Brasil. Até a próxima, obrigado.